Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação em que nós mesmos somos consolados de Deus, porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós que somos a nossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E, com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, por vós passar à Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós à Judéia.
deliberando isso, usei, porventura, de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria e a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração, para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O caráter e os frutos do ministério de Paulo, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo,
por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para eles, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, de recomendação de nós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Novo Testamento ou concerto. Era transitória ou GR. Estava sendo abolida. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o reino glorioso do Senhor Jesus. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo, que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu era por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor
é espírito, e onde está o espírito, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia do Senhor, que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Espírito, porque Deus é Espírito, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por vossa parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso temos falados, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. O desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não falaremos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo,
se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, também gememos, desejamos ser revestidas da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, se estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que temos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, ou queremos antes ausentar-nos do corpo e estarmos presentes ao Senhor, deste leitor, em espírito, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. O ministério da reconciliação, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos por ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no corpo, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. GR ou criação. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, nos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como correndo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Instante, exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Glória a Deus. Ó brasileiros, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado para falar do amor de Cristo, do Senhor Jesus, para vós. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus
com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, afeiçoando a santificação no temor de Deus. Capítulo 7. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrardes estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados para a vossa consolação, e muito mais nos alegramos, pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos.
Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade. Também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e eu, entranhável afeto para convosco, é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Capítulo 8. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, será acima, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio, e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a nossa falta, e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós, e com ele enviamos
aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isso, que alguém vos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, o que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus,
porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Capítulo 10. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Eu, que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos, porque ainda que eu me glorie mais, alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se compararão consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando
fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Capítulo 11. Os falsos apóstolos. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a Virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e, quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo,
ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, ou seja, 39 vezes 5. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrace? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Capítulo 12. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas, porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio.
porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, ou anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas, seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Os últimos avisos aos coríntios. Saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não queríeis, e que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram
e não se arrependeram da imundícia, e prostituição, e desonestidade que cometeram. Capítulo 13. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive. Contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos hoje os 13 capítulos da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, trazendo àquela igreja mais admoestações e consolos do Espírito Santo. No capítulo 1, verso 6, Paulo descreve que, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. No verso 9, Paulo descreve que já tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas toda confiança deve ser feita em Deus, porque Deus ressuscita dos mortos, assim como Deus ressuscitou ao nosso Senhor Jesus Cristo.
No verso 14, Paulo disserta acerca da glória do Senhor Jesus, conforme o testemunho da consciência, pois assim como somos em vida no dia a dia, assim também seremos no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se frutificamos, frutificamos para o Senhor. Nos versos 17 e 18, Paulo declara que não delibera segundo a carne, mas que o seu sim é perante o Senhor, porque Deus é fiel e toda a nossa palavra para convosco será sempre sim. No capítulo 2, verso 7, a descrição para perdoar e consolar aquele que padece e que está em tristeza. No verso 14, Paulo declara que a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio dos apóstolos, é manifesta em todo lugar como o cheiro do seu conhecimento. No capítulo 3, verso 1, Paulo indaga se começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos, bem como se ele necessita de carta de recomendação para chegar até os coríntios. No verso 6, ele declara que é ministro de um novo testamento, ou de um novo concerto, não segundo a letra, como foi Moisés e os profetas, mas segundo o Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. No verso 8, a descrição de uma maior glória pelo ministério do Espírito. Bem como no verso 9, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, como veremos o reino glorioso do Senhor Jesus. No verso 13, descreve que Moisés, ao ler as ordenanças do Senhor, punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o seu rosto, que, cheio da glória do Senhor, resplandecia. No verso 14, declara que Cristo aboliu o Velho Testamento. Aboliu no sentido do sacrifício dos animais, porque Cristo se tornou o sacrifício perante a humanidade, conforme descreve Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, bem como Cristo anulou as leis acerca do divórcio, trazendo a graça redentora de Deus com o perdão, para que exercitemos mais o perdão, sendo assim tornando o matrimônio eterno perante o Senhor, bem como o juízo e todo jugo. Jesus aperfeiçoou a lei do amor que já existia na descrição do Pentateuco de Moisés. Nos versos 16 e 17, declara acerca dos israelitas ou judeus que, quando se converterem ao Senhor, o Senhor tirará o véu que os impedem de enxergar a verdade do Evangelho pleno.
descrevendo no 17 que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Vemos hoje na Síria o povo clamando por liberdade. Se o regime governamental daquele país não está baseado na liberdade, devemos indagar que não está sobre a direção do Deus vivo, embora ele permita todas estas coisas acontecerem para cumprimento do seu plano de salvação, bem como declarou o Senhor Jesus que ainda tenho outras ovelhas em outro aprisco. Considero que estas ovelhas estão na janela das 40 no mundo islã ou muçulmano, bem como nas religiões que adotam a reencarnação, pois somente um intermediador há entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. No verso 18, a declaração que para todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, pois pela glória do Senhor somos transformados de glória em glória, e a mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. No capítulo 4, verso 4, o Espírito do Deus vivo declara que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Paulo adverte que ele não pregava a ele mesmo, bem como os demais apóstolos, mas senão a Cristo Jesus, o Senhor, e eles mesmos eram servos deste Senhor por amor do Pai, em nome de Jesus. No verso 13, Paulo declara que creu e por isso falou, e todos nós cremos também, e por isso também falamos. Assim, somos nós também hoje, por crer e pela convicção da fé e a prova da existência das coisas que não existem, temos esperança em Cristo Jesus, pelo poder sobrenatural deste Deus vivo maravilhoso. No verso 17, mesmo tendo passado por várias sessões de açoite, por 3 naufrágios, por apedrejamento e por várias perseguições, Paulo declara que ele teve uma leve e momentânea tribulação, e que esta tribulação produziu nele um peso eterno de glória muito excelente. Você pode conferir a quantidade de açoites e prisões que Paulo passou no capítulo 6, verso 5 e no capítulo 11, verso 24. E no capítulo 5, verso 5, Paulo declara que quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. No verso 10, ele declara que todos nós, os que seremos salvos, haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer bem, quer mal. No versículo 14, declara ainda que o amor de Cristo os constrange e, julgando eles assim, declarou
que, assim como um morreu por todos, logo todos nós também morremos. No verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo, e a virtude do Espírito Santo passa a conduzir a vida desta pessoa. No verso 18, diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, ligar novamente o ser humano a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nos versos 20 e 21, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, para que haja reconciliação com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por amor de nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No capítulo 6, dos versos 1 a 3, mostra-nos um tempo aceitável como dia da salvação, como a descrição: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nesta passagem, podemos coligar com Atos 3, verso 21, que declara o tempo da restauração de tudo. Cremos que este tempo é hoje, a partir das inúmeras revelações que este amado Deus vivo tem feito por dezenas de ministérios, tanto em nossa nação como estrangeiros que o Senhor tem levantado para declarar a palavra aos nossos ouvidos. Em Isaías, capítulo 58, versos 12 a 14, bem como 61, verso 4, traz uma combinação de que somos geração eleita para restaurar as brechas espirituais que foram assoladas por gerações. Em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 15, traz alerta no meio da congregação do Senhor: tocai a buzina, ajuntai todos os anciãos, haja um dia de proibição para concentração dos santos do Senhor. Em Zacarias, do capítulo 9, do verso 12 ao capítulo 10, verso 6, mostra a igreja sendo exaltada antes do dia da volta do Senhor, o que você pode conferir em Joel, capítulo 2, verso 31, parte B. Ainda neste capítulo 6, verso 5, Paulo afirma que passou por aflições, necessidades e angústias, bem como açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, pureza na ciência e na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Como ministro de Deus, tornou-se recomendável em tudo, na muita paciência. No verso 8, Paulo continua essa descrição: quer por honra ou por desonra, quer por infâmia ou por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Assim também hoje, muitos são,
os pastores perseguidos pelo sistema corrupto deste mundo por amarem o Evangelho acima de qualquer coisa. E Paulo ainda declarou que, como pobres, enriqueceu a muitos, assim como o Senhor Jesus, que, sendo rico, passou-se por pobre. No verso 11, descrição de Coríntios, enquadrando-se para os brasileiros, pois a necessidade de se buscar a santidade. Ó brasileiros, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado por amor de vós. Paulo declarou para não estarem ligados aos vossos próprios afetos. Ainda é para nós hoje e sempre que houver a necessidade da pregação deste Evangelho. No versos 13 ao 18, Paulo declara da necessidade de dilatai-vos também vós, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, a comunhão entre a luz e as trevas, entre Jesus e Belial, e que parte tem o fiel com o infiel, e qual consenso o templo de Deus com os ídolos. Ainda adverte para não tocar em nada imundo. Sendo assim, assim como Paulo recebera aos coríntios, assim também o Senhor Jesus receberá a nós outros. Pois, diz assim o Espírito Santo de Yeshua: Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. No capítulo 7, ele conclui esta afirmação dizendo que devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. E no verso 10 deste capítulo 7, Paulo descreve que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação da alma. No capítulo 8, o apóstolo Paulo fala acerca da coleta para aos cristãos pobres da Judéia. E no verso 2, disserta-se acerca da muita prova de tribulação e descreve que houve abundância do seu gozo. Em riqueza, sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. E declarou que a igreja da Macedônia deu ou contribuiu acima do seu poder, porque deram voluntariamente. No versículo 9, outra afirmação de que, sendo rico, por amor de vós, o Senhor Jesus fez-se pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. No verso 18, Paulo dissertando acerca de Tito e outro irmão em Cristo, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. No capítulo 9, verso 3, Paulo declara que enviou aqueles para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte. No verso 7, a sublime declaração de que cada um deve contribuir conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus se agrada e ama a quem dá com alegria e inteireza de coração. No verso 16, a descrição de que Deus multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O verso 12 descreve acerca da
administração do serviço do Evangelho dos Santos do Senhor, pois, assim como uma empresa tem sua administração, a casa do Senhor também necessita do socorro dos fiéis à palavra do Senhor para socorrer a sua casa em todas as suas necessidades. No verso 15, Paulo fala acerca do dom inefável do Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, por intermédio da graça redentora que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 10, verso 6, o apóstolo Paulo descreve ainda mais uma vez que quando for cumprida a vossa obediência, pois até então os judeus rejeitaram o Messias e ainda muitos o rejeitam, quer judeus, quer gregos, quer gentios em geral. No verso 16, Paulo declara acerca de anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, ou seja, pregar o Evangelho aos gentios que estão no mundo, do que pescar dentro do aquário no corpo de Cristo. No capítulo 11, verso 2, Paulo declarou que era zeloso com zelo de Deus para apresentar os coríntios, como a todos nós, como uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. E o casamento ou bodas que haverá nos céus é justamente do Messias com sua igreja, ou noiva fiel. No versículo 6, Paulo declara que era rude na palavra, mas não o era na ciência. No verso 13, ele fala acerca dos falsos apóstolos, que são obreiros fraudulentos que, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, enganam a muitos, pois, assim como Satanás se transfigura em anjo de luz, estes também se transfiguram em ministros da justiça, trazendo em suas pregações fermento de fariseus, até mesmo doutrina alienígena, por tentar dividir a glória de Deus com a criatura, através, vós bem sabeis, pela doutrina da idolatria. No verso 24, Paulo declara que recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, ou seja, cada quarentena de açoites continha 40 chicoteadas, menos 1, 5 vezes foi chicoteado 39 vezes, bem como 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez foi apedrejado e 3 vezes sofreu naufrágio, e em 1 noite e 1 dia passou no abismo, e em viagens muitas vezes sofreu perigo, quer em rios, quer em perigo dos gentios, quer na sua nação, quer em perigos na cidade, ou em perigos no deserto, bem como em perigos no mar, e bem como em perigo por falsos irmãos. No capítulo 12, Paulo descreve acerca da visão celestial e do espinho na carne, onde no verso 7 ele declara que este espinho lhe foi colocado para que não se exaltasse pela excelência das revelações que lhe foram dados, sendo este espinho um mensageiro de Satanás, ou anjo de Satanás,
para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. E quando orou por 3 vezes ao Senhor, o Senhor o declarou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando então Paulo declarou que, quando estava fraco, ou seja, de joelhos, orando ao Senhor, é então que estava e ficava forte. O capítulo 13 traz os últimos avisos aos coríntios e saudações, onde no verso 3 descreve que, visto que buscais uma prova de Cristo, de que Cristo fala nele, o qual não é fraco para convosco, antes poderoso entre vós, porque Jesus Cristo vive, e que os coríntios deveriam se alegrar na vida. Shalom Adonai, até breve. Não abandone essa nação, Senhor.
esse congresso, o congresso de missões. A palavra profética repete: e eu te darei a nação de esperança. E você tem que ver que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida, e essa vida é a tua nação. Creia, querido, o Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. E para tanto nesse mundo existe uma nação que precisa